que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Bom, sou o Vitão, tô aqui com o nosso videocast Eu Quero é Samba. E hoje temos a honra de receber o grande Mauro Quintais. Mauro Quintais, seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Carnavalesco do Porto da Pedra. Verdade. Então vamos lá, Mauro. Como foi o início da sua carreira? Olha, a minha carreira já tem... Vou fazer esse ano agora, de Carnaval 2025, 40 anos de carreira. Então tem uma trajetória bem longa aí. Eu começo lá atrás ainda, trabalhando no metrô do Rio de Janeiro. Meu pai administrava a conta do Maxi Lopes, que era carnavalesco, né? E aí, através do meu pai, ele fez uma ligação com o Max e eu comecei a trabalhar no barracão da Vila Isabel. Lá na Francisco Bicalho, ainda um barracão pequeno, precário. Então o Max é como se fosse o fio condutor do seu início. Sim, sim. Eu trabalhei 9 anos com o Max, né? E nesse período fizemos a Imperatriz foi campeã, fizemos Vila Isabel, União da Ilha, Viradouro, né? Com Dercy, enfim. Foram 3 enredos ciganos, né? Que ficou muito marcado. Poxa, esse foi um carnaval muito legal do cigano, né? Foi um carnaval riquíssimo, mas teve aquela fatalidade que acabou que ficou tão bonito quanto, né? E entrou pra história, né? Entrou pra história, a imagem dos cachorros pegando fogo, né? Aí depois que eu terminei esse período com o Max, de 9 anos, eu fui convidado a trabalhar pelo Zé Carlos Monassa, né? Que era o presidente da Viradouro, a fazer a transição do Max com o João 30, a chegada do Joãozinho 30. Muito importante. E aí eu fiz esse elo entre a saída do Maxi, recebi o João para poder mostrar ao João como era aquela Viradouro que eu já estava trabalhando há 3 anos. Isso mais ou menos que ano? Isso, péssimo para anos, mas foi Teresa de Benguela. Foi a primeira vez que a Viradouro volta para as campeãs em 3º lugar. Que em 95 você fez Porto da Pedra, não é isso? Ou antes? Não, fiz depois, eu fiz a Porto da Pedra. Eu vou trabalhar com o João, né? Depois eu vou trabalhar na Caprichosa de Pilares, que aí é o meu primeiro carnaval sozinho, né, independente. Então trabalhei com o presidente Fernando Leandro, né? E junto com o carnaval da Caprichosa de Pilares, eu fazia a Porto da Pedra no grupo de acesso. Nessa época era considerado o grupo especial, né? A Caprichosa no especial e Porto da Pedra já havia no acesso. No acesso. E aí Porto da Pedra ganha, né, o carnaval, sobe para o especial e aí eu faço a opção de continuar, de ir para Porto da Pedra e sair da Caprichosa de Pilares. Já era o carnaval do Endiablado, né? Fizemos no primeiro ano o Carnaval dos Carnavais, que foi Endiablada, que ficou um samba marcado, né? Verdade. E depois fizemos a Loucura, que foi também uma marca, porque a escola volta em 5º lugar, é a única vez que a escola conseguiu voltar em 5º. Conseguiu voltar em 5º no grupo especial, né? E depois eu faço Os Ladrões, né? Porque era um enredo que estava um pouco à frente do tempo, né? Que é um contexto que hoje a gente conversa... A Sapucaí não estava preparada para tal hoje coisa. Em dia a gente fala disso com uma naturalidade, mas naquela época era muito difícil você fazer um paralelo dos ladrões clássicos da história com os políticos, né? Então ninguém queria ouvir isso, mas a gente paga o preço pelas ousadias, né? E como é a montagem de um enredo? De onde vem a apresentação? De onde vem a inspiração? Como é que é toda a montagem desde da primeira letra à conclusão do último carro passando na Sapucaí? Na verdade, existem 2 tipos de enredo. Tem um enredo que é patrocinado, entendeu? Quando você tem uma proposta de patrocínio, vamos falar dos 400 anos da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Aí você vai lá, faz uma história e você ganha um aporte financeiro para fazer isso. Isso é um spoiler? Não, isso não é que eu lembrei que eu fui para o Salgueiro e fiz Natal 400 anos. Então tem esse tipo de enredo que você fica, entre aspas, amarrado àquela história que já existe. E tem o enredo autoral, que é o que eu gosto mais, né? O enredo da Loucura. Todos os meus 3 enredos na Porta da Pedra foram enredos autorais, né? E também nessa passagem atual da Porta da Pedra também foram 3 enredos autorais, sem nenhum vínculo com patrocínio. E o enredo ele parte justamente disso, de uma ideia, no bate-papo. Eu costumo dizer que o bom carnavalesco que tem um tempo de carreira e está aí esses anos todos, ele tem que estar ligado em tudo. Então, tudo para ele pode virar um enredo. Então, ele não tem que ficar fechado, ele tem que ter a antena aberta e o olhar para tudo. Porque você está vendo uma coisa na TV, você está vendo uma coisa na rua, uma manifestação política, uma manifestação artística, aquilo tudo você pode transformar em enredo.
E aí você começa a amadurecer a ideia, né? Eu trabalho hoje com um enredista, que é muito comum. Os enredistas sempre existiram no carnaval, mas de um tempo para cá eles começaram a ganhar um protagonismo maior. Os artistas começam a apresentar os seus enredistas. Então eu trabalhei muitos anos com o Gustavo Melo e agora estou com o Diego Araújo. Então, seria até eu o formato próximo... a ideia, entrego para ele vai depurando e a gente vai desenvolvendo. O próximo tema que eu ia debater é esse aí, qual a função e a importância do enredista para montar um enredo. É justamente isso que eu estava começando a falar aqui. Esse protagonismo tem de uns poucos anos para cá que eles estão aí. Então eles não interferem não, mas eles me ajudam em vários... Por exemplo, eu quero fazer um tipo de estampa. Olha, eu quero fazer um carro da Grécia no período tal. Aí o cara vai lá, olha, é isso aqui, entendeu? Ele ameniza, né? Ele diminui aquele tempo de pesquisa, de buscar, porque hoje em dia cada vez mais... O carnavalesco hoje é um diretor de arte. Ele administra uma gama enorme de artistas, né? E ele está ali para administrar, para direcionar, para orientar. Lógico que você tem que ter o seu dedo, né? Evidente, senão o carnaval perde a personalidade. Sim, sim. Então você consegue olhar um carnaval da Rosa Magalhães, aquilo ali é a Rosa Magalhães. Você olha um carnaval do Renato, aquilo ali é Renato. É meio que a marca registrada também. Então é essa personalidade que você não pode perder. E como que é essa montagem dividida em setores? Como você acredita que aquela história você vai passar e dependendo dos setores você vai montar essa história. Você vai buscar sempre aquilo que te dá um retorno visual melhor. Então só tem duas opções ali para poder abrir o meu desfile, por exemplo. Lunário Perpétuo a gente abriu com os alquimistas da era medieval. Então se eu posso usar o alquimista, então isso aqui me dá um retorno visual melhor. Então eu sempre vou priorizar aquilo que me dá um retorno visual melhor. Né? Cada carro fecha um setor, né? E eu costumo dizer que o carro alegórico é o cenário e as alas que estão à frente são os personagens daquela peça. Sim. Né? Então você vai dividindo isso em setores, dependendo do grupo que você esteja, você pode fazer. Nesse ano a Porto fez 9 carros alegóricos. Foi muita coisa, né? E sem fora o Tigre, né? Não, contando com o Tigre, né? Com o Tigrão. Contando com o Tigre? Foram 9 carros alegóricos. Mas aí você faz a divisão e vai explicando o enredo da melhor maneira possível. Mas o grande aliado do entendimento do enredo, você sabe qual é, porque você é da área. É o samba de enredo. O samba de enredo é que é a legenda do filme. Ajuda a contar a história. Né? É o samba de enredo que vai embalar o imaginário de quem está ali na Sapucaí ou não, para entender o enredo que a gente está falando. Então essa parte agora vai me ajudar numa coisa. Não a mim, né? Os compositores. Quando você pega o samba na sua mão e lê, o que leva você a querer que aquele samba seja campeão? Existem vários fatores. Por exemplo, eu posso citar a Invenção da Amazônia. A Invenção da Amazônia, o primeiro samba que me mandaram foi esse samba do André Diniz. Veio junto com um vídeo, que também existe agora todo um envolvimento, né, de uma preocupação. Virou um clipe. Exatamente. Aí quando eu recebi aquilo e eu ouvi, eu falei, nossa senhora. Já de cara, porque mexeu. Tem o Bruno cantando dentro da floresta, junto com os índios, aquilo ficou na minha cabeça. Então hoje em dia isso também conta para escolher o samba campeão. Contou. Lógico que a qualidade do samba é excepcional. E aí, lógico que eu já não decidi ali, mas aquilo já me emocionou ali. E eu te confesso que até a final de samba, todos os dias, quando eu acordava, eu via aquele clipezinho, né? Por mais que eu quisesse ouvir também os outros, coisas e tal, mas nada me encantou mais do que aquele samba. Então, tanto é que a disputa ficou meio dividida, queriam a jangada vai descer, vai... Falei, não, tem que ser esse. E foi um grande sucesso o samba, né? Então, acho que a emoção, né? O primeiro contato, a emoção, eu acho que é o mais importante hoje. E, logicamente, a parte técnica é dizer se o samba está dentro do enredo, né? Se tem todas as partes pedidas, mas tudo isso você vai corrigir, né, lá no tira dúvida do seu compositor. A sua ala reúne, tem uma dúvida aqui, como é que não? Isso aqui não está no lugar certo. Feito isso, você vai para a emoção. Todo samba tem uma quantidade de palavras que são exigidas pelos carnavalescos. Mais ou menos. Em si, né? Qual o motivo dessas palavras? É para exaltar o enredo, para exaltar... Foi aquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que é o filme legendado.
Então, se você é claro na sua letra, se você explica, né? Fica mais fácil pro público entender o que ele está assistindo ali. E a Marquês de Sapucaí é feita de uma troca, né? Aquilo ali existe uma grande troca. É um grande desfile linear, né? Durante muito tempo foi um desfile linear desequilibrado, né? Foi crescendo, né? Porque você tinha a Brahma aqui, né? E você tinha a arquibancada aqui. Então desequilibrava, né? Era uma parede aqui. Hoje em dia você está equilibrado. Então, se você não cria essa troca, que chamam de catarse, né? Que é quando o público se envolve com o que está sendo visto ali, você não tem um bom desfile, você não tem um retorno, né? A gente tem como exemplo aí um desfile que, com todo respeito aos profissionais que trabalharam naquela, não era um desfile que plasticamente era maravilhoso, tinha seus probleminhas, a gente sabe disso, mas o Explode Coração, do Salgueiro, do querido Mário Burriello, foi um desfile avassalador por conta do quê? De um tremendo samba de enredo que conseguiu fazer... Ganhou a Sapucaí. Eu acredito que o Explode Coração é o momento máximo da troca de avenida. Veio seguido da Estácio, com a Pauliceia, que também foi muito, muito cantado na avenida. E no ano seguinte, o Ítalo Norte, que fez esse alvoroço todo. Eu até acho que a Estácio merecia o bicampeonato, mas com o Ítalo Norte ficou muito ruim. Tem coisa que não dá para você... O próprio jogador se envolve com aquela avenida toda cantando, aí acaba que esquece a nota, bota um 10 aí, vambora. E a gente falando assim de belos carnavais, de carnavais avassaladores, qual foram, digamos, os 3 carnavais que você montou, seja Porra da Pedra, seja Viradouro, os 3 carnavais que você fala assim... Eu gostei desses 3 carnavais. Olha, filho feio, todo filho é bonito. Mas... Todo mundo tem um filhinho feio. Mas eu acho que o carnaval que marcou muito a minha carreira, que eu coloco assim no top, é Bibi Ferreira na Viradouro. Sim. Né? Pelo conteúdo do enredo, por ser uma homenagem em vida da maior diva do teatro, né? Que o teatro já viu. Né? Um personagem que muitos conheciam, mas a Viradouro entregou uma história que muitos passaram a conhecer. Né? É verdade. E eu repito, só o fato de você ter a pessoa ali no carro alegórico, sendo vista e entendendo a história, foi maravilhoso. Esse, para mim, é um dos enredos que mais me marcam. Encantou. Pela emoção e tudo isso. A invenção da Amazônia, que eu fiz no acesso aqui no ano passado na Porto, também foi muito legal, porque é um enredo que tinha um gatilho diferente, pô. Todo mundo já falou de Amazônia, mas a gente vai falar da Amazônia pelo olhar de um escritor e, sabe, o Júlio Verne aparece do nada. Ele causou um espanto e a gente conseguiu fazer muito bem aqui no Carnaval Simples, grupo de acesso, mas me deu um retorno muito grande. Foi bom. E o outro... Deixa eu ver. Eu falei da Bibi... Eu vou buscar para a emoção de novo. Agora uma emoção mais além do nosso entendimento, que foi o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré foi um enredo que, desde o momento que a gente pisou dentro do barracão para começar os trabalhos, o barracão foi tomado de emoção por uma paz, por um acolhimento espiritual absurdo, né? E isso eu coloco sempre isso como exemplo, né? Porque é a maneira com que a homenageada, entre aspas, que não deixa de ser, né? A santa, né? Interfere na criação, no desenvolvimento. Né? E a primeira atitude que eu tomei no barracão quando eu entrei foi: eu quero que cada funcionário faça um pedido para a Santa, para Santa, para a Virgem, faça um pedido. E aí cada um pegou o papelzinho e fez o pedido. Né? Lógico que eu violei a privacidade deles, peguei aqueles pedidos, ampliei, fiz pedidos enormes e coloquei no abre-alas. Só que aquilo ali foi uma maneira deles fazerem parte, literalmente. Né? E aquele carnaval foi tão especial que na concentração ali, com os carros organizados na Presidente Vargas, a gente tinha uma berlinda, que é aquela... conhecida como se fosse uma vitrine, né? Uma berlinda que traz a figura da santa, né? Que é a tradicional de Belém. A gente fez uma réplica perfeita, que foi até a Andréa que esculpiu. E as pessoas passavam na rua e colocavam os pedidos ali
na base da berlina. Então ali quando eu olhei, eu falei, acho que deu certo, isso aqui aí. vai dar certo. Nem tinha desfilado ainda, eu já estava vendo que ia dar certo. E isso também tem no desfile, o mexer com o público. Eu acho que a importância, às vezes você apresenta um samba bom, a escola desfila bem, mas se não mexer com o público, Sim. fica devendo alguma coisa. O objetivo sempre é o público, né? Tem gente que faz carnaval para jurados. Eu acho que se você faz o carnaval para o público e você tem o retorno, o jurado também vai se envolver, né? Eu estou falando num julgamento correto, um julgamento honesto, sem virada, sem puxada de tapete, enfim. Então, acho que a emoção é sempre o mais importante. Quando você monta, você agora chega na parte de criação de fantasias. Você vai criando ala 1, ala 2, ala 3. Existe algum setor, alguma ala que você tem uma preocupação especial por aquela ala ali? Digamos assim, não que você não tenha pelas outras, mas essa daqui eu necessito de um maior cuidado porque vai fazer alguma coisa. Tem alguma... Se o projeto tem alas coreografadas, se o projeto tem alas especiais que tem que ter um olhar diferenciado, né? Mas é evidente que todo mundo vai responder que é a ala das baianas, né? Até pela idade das que desfilam. Hoje em dia, se bem que hoje em dia é uma geração mais nova de baianas, né? Você tem que ter a preocupação com o peso, você tem que ter uma preocupação com como vestir. Que são senhoras, vestir né? na avenida é complicado, né? Você sabe que ali é complicado, você está no meio da rua, né? E você tem que vestir. Inclusive no ano da Porra da Pedra, que a gente voltou em 5º lugar, a escola estava armada, Eu lembro bateria disso. tocando, acho que se não me engano, mais de 10 minutos tocando, e não tinha Porque chapéu, não a tinha... bateria estava dentro do primeiro recuo, aí estava a bateria e as baianas sem os chapéus. Aí eles foram, chegou na avenida. Chegou na hora. Nós fomos no barracão buscar, não tinha chapéu ainda. Aí chegou na avenida, foram distribuindo, foram uma correria, que eu lembro disso. Esse é um exemplo de como aquilo ali é caótico, né? Se você não tiver um... Mas eu acho que isso mexeu mais ainda com a emoção e... Tanto é que se você pegar o vídeo da Porto desfilando esse ano, que a fantasia era um Don Quixote, né? Que falava da loucura de Don Quixote. Você vê que tem chapéu de frente, tem chapéu virado ao contrário, do lado, que o nego foi tacando. Chegou ali, do jeito que chegou, vambora. Então eu acho que a preocupação é essa com a ala de baianas, que é fundamental. Com a bateria também, né? Porque eu já vi escolas perdendo ponto, porque a roupa abafou o som da bateria. Parece uma loucura, isso né? aí acontece Mas demais. a gente já ouviu muito esse tipo de justificativa, né? A roupa abafou o som da... Então existe toda uma geometria ali, toda uma matemática para você fazer a rua, e sem contar com o conforto do ritmista, né? E você, digamos assim, na parte de bateria, você chega a consultar o mestre e mostrar ele, eu tenho esse desenho aqui, eu quero fazer isso? Não anteriormente. Eu projeto, eu monto, né? A gente faz o protótipo e aí o mestre vem, ou ele ou algum membro da bateria, e a gente usa todos os instrumentos com aquela roupa. Olha, para esse instrumento não tá legal, não tá... Aí a gente faz as alterações. E da onde veio a ideia de botar as baianas do Porra da Pedra com LEDs? Acho que veio dessa necessidade de você usar o recurso da luz. Eu acho que até que a gente usou pouco. Eu poderia ter abusado mais, mas como é uma novidade, né? Existe uma novidade. A iluminação de Sapucaí é uma novidade. É um aprendizado para todo mundo, né? Eu acho que, repito, que Grande Rio e Viradouro foram as escolas que melhor aproveitaram o recurso da luz no Carnaval 2024, né? E aproveitando esse recurso, eu falei, vamos botar luz, né? E ela era uma coisa mais parecia um elfo, uma fada, né? Tinha aquela coisa bem leve, bem suave. Ela era violeta, então acho que funcionou muito bem aquilo ali. Ficou leve para elas, né? Por ser vazada se tornou leve? Sim, sem dúvida nenhuma. Eram saias de vime, né? Que é muito comum você usar, né? E outro setor da escola é o setor de casal de Messalha e Porta-Bandeira. As fantasias são feitas nos ateliês. Sim. Você desenha a fantasia e manda para o ateliê? Sim, claro. Sim, você desenha tudo, você projeta, né? né? Você apresenta ao casal. Né? Esse tipo de roupa eu não posso usar por conta do santo. Tem muito disso também. Essa cor eu não posso usar, isso na cabeça eu não posso usar. Né? A gente tem que respeitar, né? Então, antes eu apresento para os 3 casais, né? Quando a escola tem 3 casais, né? Esse ano a Porto vem com 2 e a partir daí a gente manda para o ateliê e o ateliê começa a desenvolver
Aí já entra, o casal já começa a acompanhar junto, que ele tem que fazer as provas, e você tem, dependendo do ateliê, existe um espaço E ainda para tem rodar que, e tudo isso. ter leveza, né? Ajudar Tem que ter leveza. a leveza. Eu acho que o grande segredo é conciliar a beleza e a leveza, né? O que não é muito fácil em se tratando de casal de mestre e porta-bandeira por conta do volume que a coisa vai tomando, né? Com o tempo foi tomando proporções muito grandes. Então, até existem porta-bandeira que preferem a roupa mais pesada, que preferem esse tipo de roupa. Então, tudo isso é uma equação que o carnavalista tem que ter um olhar, uma atenção, porque tudo é quesito, né? Certo. Eu não posso impor ao meu casal uma roupa X, sabendo que aquilo pode prejudicar a dança. E se tratando de comissão de frente, quando você tem a oportunidade, o que o Mauro prefere? Trabalhar com uma comissão de frente que tenha o segmento daqueles carros que vem atrás da comissão, seria um elemento cenográfico, ou deixar a comissão mais livre para trabalhar mais coreografia. Se o Mauro pudesse escolher, porque também faz parte de você montar, né? Eu acho que o que acontece com o carnaval é que você vai criando mecanismos ali estéticos e você tem que acompanhar, senão você pode ficar sendo visto de outra maneira. Então, quando o Paulo Barros cria uma alegoria gigantesca com autorização da Liga, e ali dentro ele cria um camarim onde o segredo vai trocando de roupa, né? Aquilo foi tão impactante que aquela figura passou a ser o padrão do carnaval, grandes alegorias. Agora existiu uma questão de você querer, a Liga chegou a jogar aí para votação, de você tirar o elemento alegórico. Aí não passou, jogaram para 2025, se não me engano, mas já com medidas menores, né? Então existem vários conceitos aí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu já fiz belas comissões de frente, repito, aqui na Porto mesmo, que eram os cavalinhos, os napoleões, que eram os loucos, as grades também dos presidiários no ano seguinte, aquilo foi genial. Então eu gosto sempre de interagir com o coreógrafo, né? Esse ano foi assim com o Júnior Escapim, que continua com a gente lá na Porta da Pedra, interagindo, mostrando, entendendo. Agora, tem que haver, sem dúvida nenhuma, uma ligação da comissão de frente, né? É evidente isso, né? Com o restante do projeto. Eu gosto de fazer com que o elemento alegórico ele se integre ao abre-alas. Que aí no olhar de quem está na linha do trabalho, o trabalho está vindo, você já vê a comissão, já vê o abre-alas e entende que aquilo tudo é uma coisa. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Eu tenho feito isso. Fizemos isso no Império de Cada Vez. Estou dizendo aqui, eu já vi carnavais que estão todos muito loucos, né? Principalmente em São Paulo, que você tem uma comissão de frente que está um cara vestido de fábrica de chocolate, aí você entra, é a Babilônia. Porque a gente tem essa comissão de frente da Tijuca, que entrou para a história, mas para mim, né, pessoalmente, eu acho que ninguém ainda conseguiu fazer uma comissão de frente tão histórica quanto a do Carlinhos Jesus, quando ele fala dos baluartes. Que são as máscaras, né, que foi feito pelo Vavá Torres. E não tinha nenhum elemento cenográfico. Mas eu acho que o Carlinhos marca muito também, sabe como? Nos malandros. Sim. Né? Mas quando ele traz a simplicidade, o que é aquilo ali? Aquilo é comissão de frente, não tem nada, tinha só o anel. Era a roupa e o anel. Acho que aquilo ali que... Agora, sem dúvida nenhuma, os baluartes é fantástico. Achei... trabalho. Ali mostra muito bem como que uma comissão de frente precisa ter vários elementos, vários profissionais envolvidos. Existem comissões que gastam R$1 milhão. Né? Fora o que ganha o coreógrafo, só de estrutura. De estrutura, né? Entendeu? Então isso também pesa muito hoje, né? E de onde já que a gente está falando dessa parte tecnológica, como que você consegue puxar essa parte de tecnologia para usar dentro do desfile das escolas? É aquilo que eu falei anteriormente, é antenado. Você tem que estar antenado. Porque você tem que estar sempre pesquisando, sempre olhando. Tudo que aparece ali na internet, você tem que ir mais a fundo para saber se é viável, se não é viável. Eu vejo que... Mas aí, isso daí é uma coisa que eu acho que foge do controle. Mas eu vejo que muitas escolas apresentam o trabalho aqui no carro abre-alas, nota 10. Aí passa para o setor 2 da escola, nota 8, passa para o setor 3, nota 5, e chega, às vezes, no último setor da escola,
nota 2. Você fala em termos de qualidade? Isso, desfile. É muito difícil a gente equilibrar os gastos de uma escola. É muito difícil você ter Foge um pouco do... A não ser que a escola tenha muito recurso e você consegue fazer tudo. Até a própria cabeça do carnavalesco, o próprio tempo dentro do barracão. Tudo isso são fatores Quanto tempo mais ou menos você leva dentro de um barracão de escola? Quando começa, acabou o carnaval. O tempo diário? Isso. Não, acabou o carnaval, você tem o seu descanso. Quando vão começar o carnaval de 2025, você passa mais ou menos quanto tempo dentro do barracão? Eu acho que quem está aqui pode até dizer que era a minha casa, né? Era a minha casa. E Inclusive de domingo a domingo. A sua Esse equipe... ano, em especial no Porto da Pedra, o Lunário Perpétuo, foi assim um ano que eu me dediquei além dos meus limites físicos, né? Isso é importante frisar, que a gente tem que ter... ali eu aprendi que a gente tem que ter um limite. E a Porto da Pedra, né? Eu queria tanto aquele trabalho, eu queria tanto apresentar aquele trabalho, que eu simplesmente me saí do ar e me tornei um membro do barracão. E isso eu tive minhas consequências com relação a isso, né? Mas vamos em frente. A saúde cobra, né? E se tratando de Carnaval de São Paulo, como é que é o trabalho do Carnaval de São Paulo em comparação ao Carnaval do Trabalho do Rio? É bem diferente. Embora o viés seja o mesmo que a Carnaval, mas são duas festas totalmente diferentes. Em termos de público, em termos de espaço físico, arquitetura do sambódromo, maneira de você desfilar, é tudo diferente. São Paulo você desfila em linha, né? Aquilo tudo organizado. As alegorias têm 18 metros de altura. Parece que já baixaram para 12, mas eu cheguei a fazer carros com 18 metros de altura. Você tem uma concentração de 15 dias, porque os carros chegam no Anhembi e passam a ser montados durante esses 15 dias, ou 10, vai ficar de acordo com a escola. Então você não tem aquela preocupação de subir talha, de viaduto, de fazer curva. Você monta os carros com seus guindastes, e o carro desfila numa reta e não precisa nem desmontar, porque ele vai para a reta e para lá no final. Então essa logística de São Paulo é bem favorável em termos de desfile, porque no Rio você tem que desmontar em poucas horas, né? E lá não. E tem ali a concentração do balanço aqui. Mas tem uma coisa em São Paulo que eu costumo sempre falar, é o seguinte: São Paulo absorve 99,9% da mão de obra de Parintins, né? Diferente do Rio. O Rio tem seu barracão, mas ele contrata alguns elementos de Parintins para fazer um movimento, uma pintura e uma escultura. São Paulo não. São Paulo é totalmente dependente de Parintins. Tanto é que o calendário de São Paulo começa depois da festa. Sim. Então você tem Parintins, agora você vai começar agora em julho. Para dar tempo da galera chegar. E lá é tudo, é ferreiro, carpinteiro não, porque São Paulo não usa muita carpintaria, dependendo da escola. Mas você tem ferreiro, pintor de arte, escultor, empastelador, decorador, então, tudo. Depende 100%. 100% não, mas... 99%, eu digo que 99,9%. Porque eles são mais em conta, né? No conjunto, né? No bojo do trabalho, eles são mais em conta. Eu trago 3 escultores, tudo por um preço mais em conta. Mais em conta. Agora, tem um preço isso, né? O preço qual é? A estética acaba ficando toda muito igual. Toda escola vem muito igual. A pintura fluorescente, as esculturas de tal maneira, a decoração. Então, se você não tem um carnavalesco que brigue pelo projeto, você acaba também entrando nessa igualdade, né? Acaba a escola não tendo uma marca dela. Não tendo uma personalidade também artística do carnavalesco, que é o que acontece em São Paulo. Você conhece algum carnavalesco de São Paulo? Não. Olha, você conhece do Rio? Do Rio, sim. Todos. Aí vão dizer, mas ele é do Rio. Sim. Mas conheço quem gosta de carnaval, bateria de São Paulo, mas não conheço. Então é o que eu falo, o carnavalesco em São Paulo não tem a mesma relevância dos carnavalescos do Rio de Janeiro. Perde a identidade. Por quê? É tudo... A pintura é igual, o boneco é igual, o bonecão... Tem tamanhos enormes, mas não Eu fiz escolas em São Paulo que entenderam essa minha proposta, no caso da Dragões da Real. A própria Império de Casa Verde, que eu fiz lá com o Leandro, a gente conseguiu dar uma leitura diferenciada, né? Então, mas é a direção artística, você tem que estar em cima dele, você não pode relaxar, senão vira tudo Parintins. E, Mauro, como conseguir criar belas fantasias sem que elas sejam quentes,
ou pesadas? Todo componente vai reclamar. Se você vestir o componente de Adão, ele vai dizer que a folha está pesada. O componente não quer, o componente que está no verão, um calor desgraçado, ele não quer aquela roupa, né? Mas também tem aquele componente que sabe que está sendo bem representado, ele está recebendo uma fã, olha como eu estou sendo bem representado, olha a minha roupa, né? Então é muito difícil se agradar a todo mundo, né? Lógico que a gente tenta sempre fazer a roupa mais leve, mais confortável, mas nem sempre você consegue fazer porque existe uma competição muito grande. Aí você vai desfilar no especial, vai disputar com Rosa Magalhães, a Rosa fazendo aquelas roupas europeias. Você Não pode ficar para trás. não né? pode ficar para trás, lógico que depende do teu enredo. Mas esse é o grande desafio, né, de você equilibrar. É muito difícil você equilibrar. E há pouco eu te perguntei quais foram os 3 carnavais que o Mauro colocou na galeria dele, no pódio. E eu vou te perguntar de novo quais são os 3 carnavais que você colocaria no pódio, mas sem ser seu, de Difícil. colegas de trabalho. Difícil, mas eu vou tentar aqui. Eu acho que o Vila Lobos do Renato Lage é um marco na carreira do Renato, que o Renato se afasta do rótulo de high-tech, né, que eu acho que isso não tem nada a ver. Ele entra Eu lembro que quando ele lançou o Vila Lobo, todo mundo, pô, mas o que o Renato vai fazer com o Vila Lobo? Vila Lobo não tem nada a ver com o Renato, coisa e tal. E, no entanto, foi magnífico. Aquele desfile foi magnífico, né? Evidente que os carnavais do Paulo, né? Que o Paulo também é um divisor de águas, né? Do carnaval, com as alegorias humanas, com os movimentos. Isso também reconfigura o carnaval, sem dúvida nenhuma. E eu não posso deixar... Eu poderia colocar o Max, mas o Max era mais tradicional. Eu estou falando de coisas que marcaram a história do carnaval. O João 30, né? E o João não tinha acabamento, o João era louco total, o João era totalmente caótico, coisa e tal, mas o João conseguia fazer coisas assim impressionantes, né? Eu acho que mais bonito do que o Big Bang, eu acho que é o que ele fez sobre o Orfeu, o Carnaval do Orfeu. Aquilo era maravilhoso, embalado por um samba antológico, né? Antológico. Eu acho que o João tem Pode-se dizer que aí eu já pego essa experiência da minha mãe, que eu nem era nascido nessa época, mas minha mãe diz que o Pamplona chegou a trazer um modo novo que se faz desfilar em carnaval. Depois veio o João 30 e depois o Paulo. Pode-se caracterizar. Eu acho que faltou assim? aí Fernando Pinto. Faltou o Fernando Pinto na mocidade, né? Que o verdadeiro conceito do high-tech, do moderno, vem com o Fernando Pinto, né? Né? Quando ele faz Tupinicópolis, as baianas de capacete. Eu lembro que eu era pequeno, minha mãe mostrando, olha a baiana de capacete, mas como pode baiana de capacete? Não pode. Então o Fernando Pinto era um carnavalesco que trouxe uma modernidade, né? Pro carnaval. E se tratando de novo de baiana, baiana tradicional tem que ter o pano da costa? Tem que ter o pano da costa. Tem que ter. Mesmo que seja elaborado de uma forma diferente, mas tem que ter o pano. Pode ser cruzado, pode ser só um, pode ser dois. Mas eu gosto de pano da costa. Nem sempre eu uso, mas eu acho bacana. Acha que tem que ter? Tem que ter. Inclusive, essa semana mesmo, um amigo, um colega meu de profissão, que é o Danilo Dantas, lá de São Paulo, me ligou, mandou o figurino. Olha, eu fiz essas baianas aqui, está na Nenê de Vila Matilde. As baianas não gostaram porque não tem pano da costa. O que você acha? Bota onde? Eu falei, porra, mas essa roupa é difícil meter. A gente ficou meio que trocando ideia para tentar colocar. Que a ala de baianas pediu o pano da costa, que há muito tempo que elas não vinham O pano da com costa. o pano da costa. E agora falando da Porto da Pedra. Como você planeja o Carnaval do Porto da Pedra de 2025? Primeiro eu vou falar de enredo. Né? Vários enredos foram cogitados, vamos reeditar, né? Nada disso. Os enredos que eu fiz na Porta da Pedra anos atrás, não consigo reeditar porque eram 12 carros alegóricos, era outra história. Então você não pode contar a história com 4 carros alegóricos. A intenção da Porta da Pedra é o quê? Manter o mesmo padrão em termos de enredo. A invenção da Amazônia foi genial, modéstia à parte, Diego Araújo participou dos 3. Depois o Lunário Perpétuo foi um bálsamo pra gente, né? Mergulhar na história do Antônio Nóbrega, né? Que inclusive eu perco o ponto que dizem que o Antônio Nóbrega não era relevante para o enredo. Esse é o jogador de enredo, falou uma besteira dessa. E agora a gente vai trazer um enredo também ligado
para não perder essa trilogia, né? Essa coisa bacana de enredos curiosos que trazem novidades, né? É fazer o melhor. É fazer o melhor. Você entende das dificuldades do grupo de acesso, você sabe que tudo muda. Você fazer um carnaval da magnitude que foi o carnaval do Lunário Perpétuo, você carrega algumas dívidas. Tem isso também. Né? Por mais dinheiro que você tem, tem que ser saudade. E o presidente Fábio Montebello está ali, pum, acertando tudo. Então é um carnaval de grupo de acesso, a Série Ouro, com várias dificuldades, né? Mas a gente tem também o quê? A gente tem aquela imagem da Porto da Pedra que fez um belíssimo desfile, né? Então tudo isso vai beneficiar a gente a partir de agora, quando a gente começa a fazer o próximo ano. Durante nossa conversa eu vi muito Mauro falando de Rosa, Max e João 30. São os 3 carnavalescos que inspiram o Mauro? Renato Lage. Renato Lage, porque eu comprava as revistas Manchete para ver a capa dos carnavais do Renato, para olhar o detalhe. Pegava ali, né? Não tinha internet, então você ia na revista Manchete e você ficava vendo. O Renato, para mim, é genial, porque o Renato ele trouxe técnicas, né, diferentes. Usava o plástico. Na época que não tinha plotter, ele fazia grandes estampas. O neon, né, que ficou muito marcado na história do Renato. Então, o Renato sempre foi uma referência para mim, em termos de qualidade também. Né? Você cobrar o teu profissional a qualidade, a escultura bem emassada, uma boa pintura de arte, uma decoração impecável. O Renato sempre foi muito caprichoso. Ele falava comigo assim, é muito meu amigo. Inclusive, ele esteve aqui com a gente no protótipo da Porra da Pedra. E ele fala, Mauro, se você deixar passar uma coisa, depois passa outra, você perdeu o controle. Você tem que ficar em cima, não deixar passar nada. Porque o carnaval é feito de detalhes. Né? Então, Mauro, muito obrigado pela nossa conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Estamos aqui terminando nossa entrevista com o grande Mauro Quintais, com os nossos patrocinadores Work Group, tecnologia por detrás do carnaval, Churrasco do Pai, que é o grande parceiro nosso, e a ABB Print, a nossa estamparia. Agradeço a todos pela audiência aí, muito obrigado. Puxa fora. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. E fala pra gente, Mauro, uma ideia, uma história engraçada desses tantos anos de carnaval que você tem. Tem muitas histórias engraçadas, muitas histórias tristes, né? Também nessa história, nessa trajetória toda. Agora, eu sempre tive um problema crônico que é a roupa. A minha roupa. Porque eu sempre fico no barracão, trabalhando, saio tarde, coisa e tal, e sempre esqueço da minha roupa. Eu vou negligenciando isso. E quase sempre no dia do desfile, quando eu vou pegar a roupa... No meu primeiro desfile solo, roubaram a minha roupa. Eita. Na Capixaba dos Pilares. No Salgueiro, teve momentos que eu chegava... vestia a roupa, a calça estava aqui, aí eu não tinha bainha, era uma complicação. No próprio Ciro de Nazaré, se você observar o desfile, eu estou com uma calça jeans vermelha e uma camisa comum branca. Uma camisa simples que eu botei. Eu sempre tive problema com roupa. Mas uma vez eu consegui um terno lindo, um caimento maravilhoso. Hoje vai bonito. São Clemente, belo terno. Não era nem amarelo e preto, era mostarda com símbolo. Eu falei, finalmente eu vou Lembrei. desfilar. Fui lá no armário e peguei o velho bom sapato de desfile, né? Que eu só uso de ano em ano, dependendo da cor. Peguei o sapato, botei o sapato e fui para a avenida. Cheguei na avenida, todo bonito. Tudo bem? E de repente me vejo mancando. Eu, porra é essa? Quando eu olho para trás, aquele monte de biscoito assim, simplesmente o sapato ele começou a desmanchar, a sola era de borracha. Desfez o solado todo, né? Ficou aquele rastro e eu fiquei com o couro e a meia. E aí, o que eu vou fazer? Conheço um amigo que faz a segurança da Sapucaí, que é o Papagaio, que era na bateria do Salgueiro. O Papagaio estava lá, eu falei, Papagaio, sapato. Ele, que sapato? O teu sapato? Ele falou, meu sapato? Me dá o seu sapato.
Peguei o sapato dele, ele ficou com o meu couro parado, que ele ficava parado, né? E fui desfilar. Só que eu tava de amarelo e preto e o sapato era branco. Eita. E o papagaio tinha um pé, um sapato de bico fino, um troço horroroso, enorme. E fui com aquilo pra avenida. Então eu sempre tenho problema com roupa. Sempre tem. Sempre tenho problema com Se roupa. não tiver, não é o Mauro. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém.